Boa tarde. No domínio público de hoje, vamos falar sobre ecossistemas de inovação e como a interação entre universidades, governo e setor privado pode criar ambientes que estimulem a criatividade e o desenvolvimento de novas ideias, moldando o futuro do empreendedorismo. E quem recebemos para falar sobre esse tema importante é Dayana Monzon, diretora de inovação da Universidade Fevale. Boa tarde, Dayana. Falei o teu sobrenome corretamente? Sim, boa tarde. Obrigada, Jaime. Isso mesmo, Dayana Monzon. Primeiro, o que são ecossistemas de inovação? Ecossistemas de inovação são movimentos criados, comunidades criadas, que dentro dessas comunidades tem representações, né? A representação pública, através de governos de esferas municipal, estadual ou federal. Tu tem academias, então universidades, faculdades, instituições científicas tecnológicas. Tu tem empresas, digam-se elas empresas grandes ou até mesmo startups, e tu tem também dentro delas a sociedade, né, que é representada aí ou por CDLs, ou por associações comerciais, ou até mesmo por pessoas físicas. Esses movimentos, eles são criados, essas comunidades são criadas, né, para que a gente possa fazer a junção de todos esses entes e através deles montar uma colaboração. O que a gente fala? A comunidade muitas vezes traz um gargalo, né, que vai para dentro lá da instituição científica e tecnológica que monta a ideia de como resolver aquele gargalo, que vai para dentro da empresa que consegue produzir aquele gargalo, aquele produto, aquele processo para poder devolver para a sociedade, e o governo vem subsidiando com políticas públicas ou incentivos para que aquilo saia do papel. Então, assim, é uma ligação totalmente necessária para que tudo aconteça e para que a gente consiga atender a comunidade ou a sociedade onde a gente está inserida de forma legal e que possa trabalhar com problemas reais. E como funciona dentro da Fevale a diretoria de inovação, sistemas de inovação? Hoje a diretoria de inovação da Universidade Fevale, nós temos aí 4 núcleos que fazem parte da diretoria. Nós temos o Fevale Tech Park, que é o parque tecnológico, que compõe muitos ecossistemas de inovação. Então, ecossistemas de inovação de Novo Hamburgo, compõe o de Campo Bom, compõe aí o de Esteio e do Sapiranga. Então, a gente está dentro de várias comunidades, né, que são ecossistemas de inovação em vários municípios diferentes. Nós temos também dentro da diretoria de inovação um núcleo de captação de recursos que olha para oportunidades a nível municipal, estadual e federal de recursos ou de subvenção econômica ou até mesmo de financiamentos para olhar, para identificar possibilidades de subsidiar projetos ou de empresas ou da própria universidade. E também o núcleo de serviços especializados, que pode olhar e prestar serviços para a comunidade. Então, são laboratórios dentro da instituição que são possíveis de oferecer serviços como Covid, que a gente vinha falando agora, como drogas de abuso, que é o teste da carteira do motorista para renovação carteira C e D. Tudo isso a gente consegue oferecer, análise de água, rompimento de corpo de prova. São alguns dos serviços que são oferecidos tanto para a CNPJ quanto para a CPF dentro da universidade. E não menos importante, o 4º núcleo que trabalha com inovação e transferência de tecnologia, onde os nossos pesquisadores produzem patentes, que são ou produtos ou processos, e que essas patentes depois são patenteadas pelo INPI, são colocadas à disposição das empresas que quiserem produzir aqueles produtos. E também a gente faz desafios com empresas, então hackathons a gente trabalha ali tanto para liderança, quanto para fortalecimento de time, quanto para desenvolver um problema real dentro da empresa. Então esta é a composição da diretoria de inovação da Universidade Fevale. Recentemente nós tivemos o Fevale Summit, né? A tua diretoria era a responsável por esse evento. Isso mesmo. Previamente eu trouxe aqui, o pessoal veio, conversou, explicou como é que era e foi um programa bem interessante, né? Naquele momento. E aí eu disse, ainda provoquei, eu preciso trazer a Dayana aqui para falar também da continuidade a esse processo. Como é que foi o Fevale Summit? O Fevale Summit foi recebido em 2023, né? A primeira edição aconteceu em setembro de 2023. Nós tivemos aí 2.300 participantes no ano passado, foram 3 dias de evento. Aí nós tivemos mais de 70 empresas participantes, 16 conteúdos entregues, então assim... E esse ano a gente resolveu se desafiar muito, né? Houve um pequeno atraso em função, obviamente, das enchentes. Isso, das enchentes que aconteceram em maio. O evento era para acontecer em maio e ele acabou acontecendo em outubro. Mas a gente se desafiou bastante, Jaime. Por quê? Porque ano passado a gente trabalhou com palcos assíncronos. Então eu tinha ou um palco ou o outro. Então eu tinha garantia de público para ambos os palcos. Fora outras atividades e atrações que ainda tinham, como Startup Pós-Graduate, como Open Labs, que é abrir os laboratórios da universidade, Open Park, que é abrir os laboratórios do parque. E este ano a gente resolveu se desafiar, então não 2 palcos, mas 4, com conteúdos síncronos.
Então, assim, o desafio era muito grande. Foi um passo muito grande que a gente... Speakers, né? Tinha vários... Nós tivemos, assim, ano passado nós tivemos, eu acho que em torno de 40 speakers, 30 speakers, esse ano a gente tinha 120. Então, assim, tu vê a mudança radical de um ano para o outro, né? Sim. E a gente teve mais de 3 mil pessoas participando. Nós tivemos um problema climático, porque choveu muito no primeiro dia. Caiu o mundo no primeiro dia, né? De não conseguir enxergar na estrada para vir. Então, teve um gap de participantes ali. Mas o evento foi muito produtivo, tá? A gente teve 3.070 participantes, mais de 120 speakers. Nós tivemos mais de 300 empresas participando, né? Os números... mais de 100 conteúdos ali, né, compartilhados, a gente fala, mais de 20 podcasts. Então, assim, muito gratificante poder fazer o Summit com esse desafio todo. E mesmo com um tempo que não ajudou muito, ele ter acontecido e ter dado ótimos resultados. São eventos como esse, como o Summit, que acontecem em diversos lugares. Então, a gente tem aí Oktober Summit, que a gente participou, tem Taquara Summit, tem Sapiranga Summit, que já teve, o Salt Summit, o Gramado Summit. Então, são movimentos como esse, de eventos como esse, que trazem muito o encontro dessas comunidades, desse ecossistema de inovação, né? E que trazem um encontro de ecossistemas de inovação que não são dos mesmos municípios ou que atendem regiões diferentes. Porque isso também é importante salientar que o ecossistema de inovação ele pode ter nascido em Novo Hamburgo, mas é fato que ele pode ter um relacionamento com o ecossistema de inovação de Caxias. São realidades diferentes, mas sempre tem algo a somar, sempre tem algo para a gente poder trabalhar um pouco melhor, como a gente já trabalha no dia de hoje. A gente sempre pode melhorar. Sim. E a universidade? Qual é o papel dela, né, juntando essas questões, assim, os pontos que a gente, né, falasse vários, falou em Taquara, em Sapiranga. Qual é o papel da universidade na junção ou na união de todos esses ecossistemas de inovação? Eu acho que nós temos aí um trabalho bem grande, bem forte, sendo feito com alguns municípios, assim, né? Municípios, especialmente onde tem polos instalados, onde a gente tem um relacionamento mais estreito. Então, eu posso te dizer, por exemplo, Esteio, que é mais pro lado da região metropolitana, e Sapiranga e Campo Bom, que é mais pro lado da região dos vales, né? Então, a gente tem relacionamento com esses 3 municípios. O que a gente faz dentro desses municípios? Qual é o papel da universidade dentro deles? Nós temos aí uma unidade de coworking ou até mesmo uma unidade física do Fevale Tech Park, que trabalha a transformação de ideias em negócios. Então, a gente faz pitches para poder receber projetos e poder entender se aquele projeto está pronto para virar empresa. Se não estiver, para que ele passe por um processo de aceleração dentro do Fevale Tech Park. E também a gente atua muito fortemente nesses municípios onde a gente tem parceria, especialmente para trabalhar com alunos de 8º e 9º ano. Então, a gente tem um programa chamado Startup Teams, porque a gente entende que em trabalhando transformação de ideia em negócio, com alunos de 8º e 9º ano, tu planta uma sementinha. Sim. E o cara vai evoluindo lá no ensino médio, vai chegar na graduação, pronto para poder pensar que ele é empreendedor. Sim. Porque ser empreendedor não é ter uma empresa, não é possuir um CNPJ. Sim. A gente precisa desmistificar isso. Sim, é empreender. É empreender. Fazer algo que... diferente, sair da tua zona de conforto. Tu pode empreender na tua vida profissional, tu pode empreender na tua vida pessoal, tu pode ter um negócio, tu pode empreender, né? Na tua vida acadêmica. É pensar disruptivo. É tu conseguir pensar na solução antes mesmo de ficar matutando ou remoendo o problema. Isso é ser empreendedor. E é isso que a gente tenta plantar na cabeça do jovem. Então, nesses municípios onde a gente tem um relacionamento mais estreito, é isso que a gente está levando para os municípios e escalando esse potencial da Universidade Fevale. E lógico, além de oferecer esses 2 serviços, nesses municípios a gente vai em busca de empresas que estão dentro deles, para poder trazer gargalos para dentro da universidade e poder pensar em resolução desses problemas junto com os nossos pesquisadores e os nossos professores e alunos. Recentemente nós tivemos a inauguração do CIT, né? Qual é o papel da Fevale também dentro do CIT? A Fevale é um dos membros do CIT, a gente entrou naquele edital onde foi aberto para instituições que são sem fins lucrativos, então a ACI acabou entrando, a CDL entrou e a Fevale também entrou com este projeto que eu acabei de mencionar, que é o Startup Teams. Então nós vamos participar dentro do CIT, utilizando a infraestrutura do CIT, para poder atender alunos de 8º, 9º ano, das escolas de Novo Hamburgo, para poder trabalhar a transformação de ideia em negócio e para fazer com que eles desenvolvam esse perfil empreendedor. Esse é o trabalho que a gente vai desenvolver dentro do CIT. E para alguém que quer desenvolver competências, como é que se faz para desenvolver competências justamente para trabalhar com ecossistemas de inovação? Qual o perfil, ou como lá citaste a questão de plantar uma semente, né? Lá no 8º e 9º ano. Eu acho que a gente pode dizer o seguinte, Jaime, a gente, por vezes, enquanto indivíduo e ser humano, a gente fica, às vezes,
remoendo o problema, né? E a gente fica pensando naquele problema e não busca uma solução. Então, assim, o que eu sempre digo para o meu grupo, assim, que trabalha comigo lá na diretoria de inovação, que a gente precisa sempre ter um MVP, um mínimo produto viável. Então, assim, a gente vai olhar o problema assim, né? A gente vai olhar sim o problema, mas a gente vai pensar numa solução rápida. Ela pode não estar pronta para ir para o mercado, mas quando tu levar ela para o mercado, tu vai dizer, ela não está pronta, eu preciso de ti, sociedade, para poder me dizer o que eu preciso melhorar. E a gente vai melhorando sempre, sempre. Porque às vezes, quando a gente pensa muito no produto a ser tirado do papel, perde o time. Sim. Já passou o tempo daquele produto. Sim. Então, eu acho que é isso, assim, é um indivíduo que pense fora da caixa, é um indivíduo... Tu não vai fazer coisas, assim, com risco altíssimo, né? Eu acho que não é essa a questão, não é um indivíduo que seja risco alto, é um indivíduo que tem uma racionalidade, mas que pense rápido, que olhe o problema, pense numa solução, tente tirar do papel e vá melhorando ela a todo tempo, né? E todo o tempo trazendo coisas novas. Então, é um indivíduo que pensa fora da zona de conforto, é um indivíduo que gosta do desafio, não é um indivíduo que gosta só de rotina. Então, é identificar esses perfis, assim, e a gente fala que um bom jockey monta qualquer cavalo. Então, é o que a gente tenta identificar dentro do parque, bons jockeys. Porque o jockey que está trazendo um projeto e aquele projeto não deu certo, ele tem o time, ele tem o perfil para poder desenvolver outros projetos, porque ele gosta daquilo, porque ele se sente desafiado por aquilo. E é isso que a gente tenta despertar nesses jovens de 8º, 9º ano, e também em acadêmicos e sociedade que vem nos contatar dentro do Parque Tecnológico. E no caso da Fevale, né, como ela prepara os seus alunos para ter esse entendimento? A gente tem cadeiras de empreendedorismo dentro da universidade, cadeiras, né, obrigatórias algumas vezes e eletivas até aberta para alguns cursos. E nós temos aí um projeto que a gente desenvolveu em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino, que é a Trilha do Empreendedor. Então, a gente abre para que os professores e os alunos possam se inscrever para que nós, da diretoria de inovação, com os nossos mentores e assessores, possamos estar dentro da sala de aula e trabalhar o empreendedorismo dentro da sala de aula com esse viés muito mais de mercado, assim. Então, olhar lá para dentro da sala de aula e dizer, tu está desenvolvendo isso, ele é um artigo científico, mas olha, tu pensou que ele pode virar um negócio, né? E tentar plantar essa sementinha. Sim. Então, a gente tem vários steps, assim, na trilha. Tem um step lá que é de descobrir. Então, a gente leva um pouco o parque, explica o que é, o que a gente faz para tentar... E fala um pouco de intraempreendedorismo, que é onde a gente tenta desenvolver no aluno que ele tem essa percepção de que ele é empreendedor, sim. Vou dar um exemplo. Eu fui mentora na Trilha do Empreendedor dentro de uma disciplina de enfermagem. E a primeira pergunta que eu fiz, quem daqui é empreendedor? Aí levantou a mão. Que era uma pessoa que estava fazendo enfermagem, mas já tinha se formado em tecnologia da informação e tinha constituído uma empresa. Olha a associação com o desenvolvimento ser empreendedor e o desenvolvimento de um CNPJ. E ao final da fala toda, quando a gente falou do parque, falou de intraempreendedorismo, eu perguntei quem daqui é empreendedor? Todos levantaram a mão. Existe um desconhecimento do que é ser empreendedor. E eu acho que a gente precisa e tem o papel enquanto universidade de poder desmistificar esse assunto e plantar a semente não só na cabeça do jovem, mas de todos, de que ser empreendedor não é alguém que tem uma empresa. Ser empreendedor é alguém que tem pensamento empreendedor, é alguém que pensa rápido, é alguém que resolve o problema, é alguém que está buscando uma formação diferenciada. Então, ser empreendedor é isso. E, Daiana, quais são as barreiras principais? Justamente como vocês estão na linha de frente lá dentro da universidade, para desmistificar e ter mais agentes trabalhando com ecossistemas de inovação? Eu acho que é uma criação de uma cultura, isso leva um tempo, assim, né? Primeiro é essa barreira, por exemplo, quando a gente fala em Open Innovation, que é um tema muito utilizado, né? Aqui, inovação aberta, no português, das empresas e das pessoas perceberem que os seus problemas podem ser compartilhados. Então, não assumir que tu tem um problema é um dos gaps bem importantes, assim, né? Pra gente quebrar essa barreira, né? De ser empreendedor. Eu achar que eu sei tudo e que só eu sei, que o meu saber é só meu e que eu não posso compartilhar com ninguém é outra coisa que a gente precisa desmistificar, assim. São questões, assim, de quebra de paradigma, assim, de tentar começar a pensar, a trabalhar no coletivo. E é isso que ecossistemas de inovação fazem, trabalhar colaborativamente. Então, assim, eu, Daiana, posso ter um problema gigantesco que eu, tentando trabalhar comigo mesmo, eu não vou conseguir resolver. Agora, se eu compartilhar com o Jaime junto comigo, porque ele está fora da minha zona de conforto, vai me trazer uma solução. E legal, ele não é meu concorrente. Ele é a pessoa que vai colaborar comigo. Essa é a principal barreira que a gente tem que romper. É o ganha-ganha, né? É o ganha-ganha, exatamente. É eu dividir para somar. Perfeito. E não dividir para perder.
né? Eu acho que esse é o ponto crucial que a gente precisa desmistificar o quanto antes, tanto para as empresas quanto para os indivíduos que querem empreender e que não querem compartilhar a ideia. Às vezes chegam empreendedores no parque que dizem assim, eu tenho uma ideia, mas eu preciso assinar um termo de sigilo para eu compartilhar a ideia com vocês. Sim. A gente até assina um termo de sigilo, mas isso já levou tanto tempo e já perdeu o time da coisa. Então, assim, só compartilha, porque alguém vai ajudar a colaborar, ninguém vai roubar a ideia. Né? Acho que não é esse o intuito neste momento que a gente vive hoje de constituição de ecossistemas de inovação. Perfeito. E qual a importância da colaboração entre universidade e os entes públicos e privados? Eu acho que é extremamente importante essa junção da quádrupla hélice que a gente fala, né? Então, assim, a universidade tem o seu saber, a universidade tem os seus pesquisadores, onde tem conhecimento técnico de muitas áreas, né? O ente público está ali ou para constituir uma política pública ou até mesmo para buscar um incentivo ou dar um incentivo para que esses projetos saiam do papel. A empresa está ali para poder desenvolver produtos ou processos que sejam inovadores e que cheguem para a comunidade, que consiga utilizar e consiga sanar esses problemas. Então, a junção dessas 4 hélices, elas são extremamente importantes e cada uma tem um papel crucial para que as coisas cheguem na sociedade e para que a gente viva um mundo melhor. Eu acho que é isso. Então, assim, qual é o papel da universidade? O papel da universidade é poder oferecer aos seus professores com seus conhecimentos técnicos para poder pensar em soluções. O papel da empresa é poder tentar desenvolver essas soluções para levar para a comunidade. E o papel do governo é criar política pública e dar incentivo ou subvenção para que isso saia do papel sem um investimento direto apenas da empresa ou da universidade. Precisa trabalhar colaborativamente. Perfeito. E dá para dar uma pincelada sobre os benefícios de estudar os ecossistemas de inovação? É muito, assim... Estudar ecossistemas de inovação. Entender também, né? Entender ecossistemas de inovação é tu entender que ao trabalhar colaborativamente tu vai agregar muito valor à tua empresa ou ao teu produto ou à empresa onde tu trabalha do que eu pensar que o Jaime é meu concorrente porque está no mesmo segmento. Sim. Eu acho que esse despertar que surge ali, né? O quanto a gente precisa trocar, o quanto a gente precisa ver o que o outro está fazendo, o quanto a gente precisa pensar. Sim, o Jaime pode ser o meu concorrente, ele pode ser meu concorrente, mas eu tenho que estar muito claro para mim qual é o meu diferencial competitivo. Sim. E é isso que eu não vou desmerecer a empresa do Jaime, eu vou reforçar o meu diferencial competitivo. Sim. A escolha é da comunidade, a escolha é da sociedade. E eu acho que movimentos como esse, estudo mais a fundo sobre ecossistemas de inovação, nos faz perceber o quanto essa união das 4 hélices das hélices são importantes e o quanto eu trabalhando colaborativamente eu consigo trabalhar junto com o governo para ter uma política pública porque a sociedade está precisando e a universidade tem potencial para desenvolver. Então eu consigo fazer provocações tanto no governo, quanto nas empresas, quanto nas universidades, para a gente poder desenvolver problemas reais e poder trazer soluções para dentro da sociedade. Uma opinião minha, tá? Eu percebo que tanto a universidade quanto o setor privado está bem mais maduro aqui em Novo Hamburgo. Uhum. Me parece que o setor público ainda não despertou para isso. Uhum. Eu queria que tu desse a tua opinião sobre isso. Eu acho que a gente precisa também, eu acho que esse despertar do setor público, ele é uma relação que precisa ter troca, né? Uma relação que tem que ser recíproca, ela tem que vir de ambos os lados. Por vezes a gente espera muito que o setor público tome a decisão inicial, mas eu acho que, assim, precisamos ajudar, né? O setor público também. Precisa amadurecer? Precisa, né? Eu acho que trocas de governo também é uma coisa que prejudica muito o amadurecimento, né? Porque daí troca governo, troca o pensamento, até pensar que aquele programa tá bom, daí desfaz um programa, faz outro no lugar, que vai trazer um benefício maior. Então essas trocas de governo também prejudicam um pouco sobre o entendimento desse trabalho mais maduro. Mas eu acho que parte muito da academia, das empresas e da sociedade provocar a criação de políticas públicas que sejam perpétuas, né? E que perpetuem a troca de governo, né? Para que a gente possa ter uma continuidade nesse trabalho e para que a gente possa ter um amadurecimento. E eu acho que essa provocação, por exemplo, de lei de inovação que foi feita aqui em Novo Hamburgo, especialmente, que essa lei, né,
está até, ou foi sancionada pela Câmara, e, Sim, né? Isso foi votada aqui e já virou isso, lei. já virou lei. Então, assim, movimentos como esse, eles são necessários. E eles partiram da universidade, da empresa e da sociedade. Perfeito. E precisa ser feito isso. Porque daí essa lei de inovação, ela vai ser uma lei de inovação que vai perpetuar, independente se o governo vai continuar ou vai trocar. E pode ser melhorada. E pode também, ser melhorada sempre. E eu acho que não é só nível municipal, nível estadual, nível federal também. Se existir políticas públicas que perpetuem a troca dos governos, eu acho que esse amadurecimento ele só tem a ganhar. E a provocação sempre vai ter que ser de quem tem a dor, que é a instituição, a empresa e a sociedade, infelizmente. Daiana, antes das considerações finais, vou te pedir o que ainda falta ser feito para haver uma integração melhor no nosso município e que sejamos um polo mais forte em inovação. Eu acho que existe um movimento muito grande que já existe aqui dentro de Novo Hamburgo, que é esse sistema de inovação. O Parque em Novo Hamburgo já existe desde 2011, então, né, apoiado pelo município de Novo Hamburgo, né. Agora, com a questão do CIT, não é uma coisa nova, né, se criar esse ecossistema de inovação, mas eu acho que o CIT vem para reforçar o quanto esse movimento é necessário. A lei de inovação, ela vem para chancelar tudo isso. Então, assim, são movimentos como esse que vão trazer um reforço, né. Quem sabe lá em 2011, quando ele foi criado, ele era muito pequeno, ele foi evoluindo até 2024, que nós estamos hoje, e agora vão começar a ter políticas públicas que vão perpetuar, né? É como eu falo, assim, não era um movimento que não existia, ele existe, né? O Parque existe desde 2011 aqui, a gente já está trabalhando com o ecossistema de inovação desde lá. Não é uma coisa nova que foi criada, mas ela precisa ser reciclada, ela precisa ser trabalhada e ela precisa ser transformada em política pública. O cume agora do CIT é que a lei de inovação virou uma política pública e agora nós vamos começar a trabalhar de uma forma diferente, uma forma mais amadurecida. E eu acho que é isso que a gente espera nesse momento e é isso que a universidade quer, né, para trabalhar mais perto do poder público para realmente não só desenvolver o CIT, mas criar um ecossistema de inovação onde o CIT faça parte, onde o Fevale Tech Park faça parte e onde outros ambientes de inovação também façam parte para a gente desenvolver um município cada vez melhor. Perfeito. Agora abro espaço para as tuas considerações finais. Fica um convite, acho que para todos vocês, a visitar o ambiente que a gente tem do Fevale Tech Park. Hoje o ambiente ele está não só em Novo Hamburgo, mas nós temos Campo Bom, Porto Alegre também, Esteio e Sapiranga. É um movimento que a gente vem fazendo há mais de 20 anos, o parque completa 20 anos agora. E nós temos aí outros, né, serviços que eu falei antes, ligados ao núcleo de serviços, um núcleo de captação de recursos, um núcleo que trabalha com hackathons. Então, fica um convite para vocês irem tomar um café lá na Diretoria de Inovação da Universidade, que fica aqui no Campus 2, para que a gente possa falar um pouco mais sobre como trabalhar colaborativamente. E o espaço também está aberto aqui, tá? Exato. Eu acho que é um momento onde a gente precisa trabalhar colaborativamente, onde a gente precisa pensar que o outro vai nos ajudar a transformar o nosso produto, o nosso processo em algo melhor e aonde a gente precisa, sim, ter a união de todas essas hélices para poder desenvolver não só o município de Novo Hamburgo, mas todo o estado do Rio Grande do Sul em algo que possa ser honrado e entregue para os gaúchos de uma maneira mais inovadora e eu acho que mais colaborativa. Beleza, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradecemos a gentileza pela participação da diretora de inovação da Universidade Fevale, Daiana Monzon. Este programa é retransmitido em nossa grade de programação. E além disso, você pode acompanhar este e outros programas da TV Câmara em nosso canal no YouTube, na página do Facebook e em nossas redes sociais, @CâmaraNH. Até o próximo encontro.